Bom, agora a gente vai para a fala do professor Matheus de Brito, né? Queria ressaltar também a alegria de estar com ele aqui, meu colega da UERJ. Bom, Matheus, ele é professor de Teoria da Literatura no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Conduziu investigação pós-doutoral no Departamento de Teoria Literária da Unicamp, com o projeto O Ethos do Dissídio da Lírica Camoniana, em cujo âmbito ministrou disciplinas de graduação. Possui doutorado em Materialidades da Literatura pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e sob regime de cotutela em Teoria e História Literária pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. É membro colaborador do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos e do Centro de Literatura Portuguesa, os dois de Coimbra. As áreas de interesse de Matheus são Teoria da Literatura, Historiografia Literária e Teoria Crítica e Estudo dos Mídias. Matheus, muito obrigada. Pode começar. Agora, vocês me ouvem? Vocês ouvem o que eu estou dizendo? Sim, sim. Tá funcionando. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu fico muito feliz com o convite de vocês, né? Do Fábio e do Gabriel e também da Ana, que estão organizando. Eu achei muito oportuno ter essa oportunidade de falar sobre o Flusser, que é um autor que eu li durante o doutorado bastante, mas nunca tive a oportunidade realmente de escrever ou discuti-lo de algum modo, né? Então, eu não preparei slides, eu vou falar aqui, eu tenho um texto e eu vou fundamentalmente ler o meu texto. Eu vou tentar fazer isso de maneira a parecer mais natural no que eu puder, né? Na minha leitura, eu vou aproximar algumas considerações de Adorno e Horkheimer às de Wilhelm Flusser a respeito dos rumos da cultura tecnológica. Eu reformulei o título, né? Tá Adorno e Flusser Escola de Frankfurt. Eu propus algo como instrumento, máquina e aparelho, Flusser contra Frankfurt. A ideia básica é a de que o ensaio de filosofia da caixa preta descreve um processo análogo àquela dialética entre mito e esclarecimento da conhecida obra dos autores frankfurtianos. Depois surge assim a pergunta, não é? Como, apesar das semelhanças que eu vou tentar enxergar nessa narrativa, a gente deve compreender o pessimismo tecnológico deles em contraposição ao otimismo flusseriano, né? Então, na minha comunicação, eu vou assinalar uma mudança que a gente pode dizer de paradigma relativamente a algumas premissas, nomeadamente a diferença entre a filosofia alemã, a filosofia da consciência e toda a doutrina romântica que está ali na base daquilo, não é? E o que a gente pode chamar de cibernética ou concepção cibernética contemporânea. A gente vai discutir melhor como tratar isso, né? O meu comentário tem, portanto, 3 partes. Primeiro, eu vou comentar como essa noção de aparelho, de Flusser, desloca a categoria marxiana do trabalho. E essa categoria marxiana do trabalho está dentro de uma tradição que vai de Hegel e chega a Freud, né? Que é basicamente a base ali com que a Escola de Frankfurt vai lidar. A seguir, eu vou pontuar algo sobre a mudança de perspectiva quanto à constituição da subjetividade humana, implicado também nessa mudança, né? E, por fim, eu vou tentar pensar o elemento utópico flusseriano a partir da crítica frankfurtiana. Um comentário que eu tenho que fazer é que a minha comunicação começou 15 anos atrás numa conversa com Oswaldo Manuel Silvestre, quando era meu orientador. Aliás, quando ainda não era meu orientador, eu estava na graduação, e ele me recomendou nas férias a leitura de um texto que ele disse, tem esse pensador aqui também, viveu no Brasil, ele tem um gostinho assim e tal, dá uma lida, Matheus. Né? E aí eu li, nesse contexto eu já estudava Adorno, e propus ali uma discussão. Foi uma conversa assim rápida, a gente estava saindo da aula, descendo pelo jardim e tal, e pronto. Então a primeira sessão chama-se A Gênese do Aparelho e a Desmaterialização do Trabalho. A gente pode começar esse comentário lembrando uma acusação feita à crítica frankfurtiana que consta da filosofia da caixa preta. Eu vou ler de maneira pausada aqui nesse ponto, porque talvez convenha, já que eu não pus os slides aí, né? O crítico está atualmente já programado, diz Flusser, para uma visão mágica do mundo. O jornal, o partido, a agência de publicidade, o parque industrial são deuses a serem exorcizados pela fotografia.
e Hierofania de segundo grau, onde o jornal vai tomar o lugar do terrorismo desmitificado. Os aparelhos não são mais percebidos enquanto brinquedos automáticos, mas como possuídos de forças inefáveis. A crítica da cultura da Escola de Frankfurt é um bom exemplo desse paganismo de segundo grau, exorcismo do exorcismo. Fim de citação. A passagem do Flusser fundamentalmente termina aí, ele entra em outro tópico, né? E isso, no fundo, deixa o leitor confuso, o leitor brasileiro, no caso, né? O que quer dizer isso de paganismo de segundo grau? E esses críticos a que ele se refere aqui, em que sentido eles estão programados para uma visão mágica do mundo, sendo que eles são os pessimistas da academia, não é? Eles são detestados justamente pelo mal-estar que provocam sempre que a gente vai discutir arte de massas, por exemplo. Então, como é que isso é uma visão mágica do mundo? Na edição alemã, a passagem se encontra logo depois da ideia, né, que também está no texto brasileiro, de que a crítica revela a imagem objetiva do mundo como resultado de um programa particular, né? Ele diz, uma foto da guerra, no caso a guerra do Líbano, é o exemplo que ele traz, seria, e aqui são as palavras do Flusser, revelado como programa do jornal e do partido político, né? Já em alemão, o texto é levemente diferente. E há razões para isso, claramente razões para isso. Na minha tradução, eu vou ler para vocês. Mas este esforço crítico não precisa necessariamente levar à desmagicização das imagens. E aqui a gente tem a mesma passagem, né? Ele pode já estar carregado de magia e ser funcional. Ele inclusive usa aspas nessa passagem, né? Pode ser funcional. A crítica da cultura da Escola de Frankfurt é um exemplo desse paganismo de segundo grau. 2 pontos. Descobre uma força secreta e sobre-humana por detrás das imagens, e Flusser aqui diz algo como o capitalismo, epacapitalismos, que programou todos estes programas por maldade, em vez de aceitar que a programação segue de modo estupidamente automático. Um processo francamente sinistro em que, por detrás dos fantasmas exorcizados, estão constantemente a ser evocados novos fantasmas. Então aqui a gente entende claramente qual é a posição dele relativamente à Escola de Frankfurt e qual é a crítica que está aqui vinculada a toda a esquerda marxista e, portanto, todo o corpo intelectual não é relevante naquele contexto de publicação final dos anos 80, eu acredito, do ensaio sobre a fotografia no Brasil. Eu acho que não lembro a data exatamente, né? Então, é como se a crítica expulsasse os demônios em nome de Beelzebub, no fundo, né? Essa coisa do paganismo de segundo grau. Para entender como o aparelho, né, essa categoria principal, transcende esse círculo enfeitiçado, mágico, precisamos lembrar da narrativa apresentada por Flusser de uma luta entre a imagem e a escrita, que é a história de origem do aparelho. O esquema que ele elabora lá na filosofia da fotografia parece o mesmo da dialética do esclarecimento. E aqui eu vou entrar em Adorno e Horkheim, né? Esclarecimento define o desencantamento weberiano das visões de mundo. O progresso da razão na explicação dos fenômenos naturais, não é? Mas também da organização racional da sociedade e da vida individual. Mas essa tendência histórica de desmitificação, esclarecer, desmitificar, romper com o mito, não é? Ela é contraditória, pois preserva alguns elementos encantados e irracionais do próprio mito. Por exemplo, a crença na realidade da razão e a crença no progresso infinito da própria razão. Tem uma pergunta que o Nietzsche faz, onde está a lógica? Cadê ela, assim, o lugar dela no mundo, né? O que é lógica? Em verdade, nessa narrativa de Adorno e Horkheimer, o mito já era princípio do esclarecimento. Mito, assim, da origem esclarecimento, que reverte em mito. Para Adorno e Horkheimer não existe nada da dialética, da síntese dos opostos numa unidade superior, mas algo de ordem freudiana, o retorno do recalcado, o teor mitológico no cerne da razão. Em Flusser, encontramos o mesmo processo. O que ele chama de imagem é uma representação de mundo a ser superada pela escrita, que é uma imagem mais abstrata, mais refinada. A imagem, aqui, é uma metonímia para mito. Uma propriedade a que Flusser se refere como sendo da imagem é o cancelamento da temporalidade. E aqui eu cito: imagens são códigos que traduzem eventos em situações, processos em cenas.
A escrita, para Flusser, em contrapartida, lineariza a imagem, decodifica-a como processo temporalizado e promove a consciência histórica. O Estatuto da Consciência Histórica, para Flusser, também é ambíguo, né? Ele desenvolve essas reflexões da filosofia da fotografia no sentido daquele texto sobre a escrita que saiu aqui no Brasil em 2010, né? A escrita, ponto. A futuro para a escrita, e é basicamente o desenvolvimento de muitas considerações que ele faz na filosofia da fotografia, né? Então, a escrita é metonímia para a razão. Essa relação texto, imagem, mito, razão conhece uma complexidade própria, mas o que importa no processo que Flusser vai discutir, no que ele tematiza, é o corrente desmantelamento da escrita, da razão e suas consequências, não é? Como modo de consciência. E se dá em virtude, recapitulando assim muito rapidamente, de um barateamento dos textos, né? O texto visava crítica, o texto era importante, só que, no entanto, na contemporaneidade, o texto ele é barateado, né? Com a emergência da imprensa e a reestruturação da cultura levada a cabo pela sociedade industrial, a gente tem esse barateamento. Então ele diz, a crise dos textos implica o naufrágio da história toda, que é, estritamente, o processo de recodificação de imagens em conceitos. Via para superar a crise, agora eu cito, aparelhos são produtos da técnica que, por sua vez, é texto científico aplicado. O aparelho, fim de citação, né? O aparelho produz imagens como pensamento mítico pré-histórico, mas conjugando-lhe a técnica. A imagem técnica é síntese. E aí, Flusser chega a dizer que o seu dever, o dever da imagem técnica, é reunificar a cultura. Aquela cultura que foi cindida entre mito e razão, a imagem e a escrita, tal, tudo isso vai ser superado na imagem técnica. Né? Imagem, mito e escrita, razão vão ser superados. Só que aí vem uma questão, né? A mudança do estatuto ontológico da imagem técnica especificamente, cobra uma reavaliação do nosso modo de nos referirmos ao mundo e a nós mesmos. E é aí que o sufixo pós passa a ser distribuído pelos escritos de Flusser. Tudo em Flusser é pós. Pós-história, pós-ideologia, pós-industrial, pós-laboral. Eu não sei quais são os pós todos, tem de levantar o catálogo disso aí, né? O aparelho, portanto, ele é configurado como uma espécie de solução de continuidade. Havia um mundo antes do aparelho, há um mundo depois, né? O primeiro modelo com que Flusser rompe é a clássica oposição hegeliana e marxista entre instrumento e máquina. E agora eu vou ler uma passagem de Hegel, eu vou pedir muita paciência de vocês para essa passagem, porque Hegel precisa de muita paciência às vezes. O instrumento como tal, Hegel, liberta o homem da sua aniquilação material, mas nele ainda permanece a sua atividade. Na máquina, porém, o homem elimina esta sua atividade formal e deixa a máquina trabalhar para ele. Mas este engano, essa é uma figura importante em Hegel, engano, a astúcia, né? Deveria ser a tradução para essa passagem, eu tirei de outro texto, que exerce contra a natureza, acaba por dele se vingar. Quanto mais lhe tira, quanto mais a submete, mais a si se envilece. É o mesmo esquema da dialética do senhor e do servo aqui, sendo aplicado à relação que os homens têm com a natureza quando ela é mediada por máquinas, né? Ao fazer trabalhar a natureza com a grande variedade de máquinas, não supera a necessidade do seu próprio trabalho, mas apenas o desloca e afasta da natureza, e não se dirige de um modo vivo a ela enquanto algo de vivente. Este caráter vivo esvanece-se, e o próprio trabalho que lhe resta torna-se maquinal. Isso aqui poderia ser Marx falando assim, muito tranquilamente, né? Eu tenho uma história curiosa sobre isso, uma narrativa que sempre me encantou, né? Os Dogons, o povo Dogon do Mali, né, do Tchad e do Mali, eles têm uma narrativa muito interessante. Os primeiros homens, eles eram retos como paus. Eles ficavam fincados na terra, continuamente expostos às intempéries, não é? Incapazes de produzir qualquer coisa para si mesmos. Então, o deus ferreiro, que é um dos principais deuses da cosmogonia Dogon, o deus do rio, deus da água, e o deus ferreiro são os principais, o deus ferreiro apiedou-se deles e martelou nesses paus as articulações com que eles poderiam garantir a satisfação das próprias necessidades. Né? No fundo, aqui, o deus ferreiro é uma espécie de Prometeu para os Dogons. Só que essa narrativa ela é hegeliana. Existe uma reciprocidade entre corpo e coisa, de modo que a relação entre ambos exige sempre uma atividade duplamente particularizante. O homem se concretiza por meio do trabalho, diferente da nossa narrativa judaico-cristã, em que o trabalho é uma maldição.
né? O homem se concretiza pelo trabalho. Ao costurarmos roupa ou suturarmos uma ferida, um instrumento medeia a concreção. A agulha funde saber e fazer na especificidade do seu uso, modificando tanto o objeto sobre o qual ela emprega quanto o sujeito que a emprega. A máquina, no entanto, se encarrega por si mesma dessa atividade de dar forma ao objeto, não prevê a relação específica de um homem à coisa. Então, imagine-se por esse ângulo, né, fechar uma incisão cirúrgica, né, usando uma máquina de costura das antigas. Né? Desculpem, é um exemplo gore, mas é um exemplo que vem ao caso. Né? É absurdo. Sob outro ângulo, a máquina exige apenas a integração do homem ao seu mecanismo. Nessa medida, a máquina anula no homem um processo formativo, anula um efeito de feedback do trabalho. Isto é, a superação da própria necessidade de trabalho, que é parte da natureza viva do homem. É assim, sem esse loop, que o trabalho mediado pela máquina se torna morto. É o mesmo que dizer que a alienação é inerente à materialidade maquínica. Uma vez mediado pelo esquema automático, desparticularizado, sem mão humana, ao produto desse trabalho se pode atribuir um valor abstrato num sistema, um preço de mercado. E aqui a gente já introduz um Marx a partir do Hegel, né? O mesmo vale para a mão de obra, no fundo, né? O valor pago pela mão de obra é uma indenização sobre a desqualificação sistemática da humanidade. É a redução da gente à máquina. Entretanto, o aparelho para Flusser ultrapassaria a categoria do trabalho, né? Do trabalho com a máquina e com o instrumento. Trata-se para ele de uma brincadeira ou jogo. E agora eu vou citar Flusser, novamente, uma passagem um pouco longa. Aparelho, diz Flusser, é brinquedo e não instrumento no sentido tradicional. E o homem que o manipula não é trabalhador, mas jogador. Não mais homo faber, mas homo ludens. E tal homem não brinca com seu brinquedo, mas contra ele. Procura esgotar-lhe o programa. Trata-se de função nova, na qual o homem não é constante nem variável, mas está indelevelmente amalgamado ao aparelho. Quer dizer, constante porque o sujeito tem um instrumento, a ferramenta, e variável porque qualquer um manipula a máquina, né? Não. O aparelho ele está vinculado ao homem, né? É uma espécie de prótese. Em toda função aparelhística, funcionário e aparelho se fundem. Então, nem dentro nem fora o homem indelevelmente amalgamado ao aparelho, apesar de brincar não com, mas contra ele. Não mais X, mas Y, né? Esse pós. Essa perspectiva do brinquedo, no entanto, lembra uma observação marxiana dos manuscritos econômico-filosóficos. É uma passagem muito boa também, né? Mistura aqui as duas coisas, né? De que a gente vem falando. O selvagem, o animal, diz Marx, ainda tem a carência da caça, do movimento, etc., da socialidade. A simplificação da máquina, do trabalho, é utilizada para fazer, em primeiro lugar, do homem que ainda vem a ser, né? O homem que ainda vem a ser, do homem totalmente não formado, a criança, trabalhador. A máquina não precisa do homem formado desde a perspectiva aqui da constituição de um sujeito autônomo, integral, aquele ideal de formação que está vinculado ao século XIX. Não precisa desse homem, precisa de uma criança. É? Então, assim como, ele continua, o trabalhador tornou-se uma criança abandonada à negligência. A máquina acomoda-se à debilidade do ser humano para tornar o ser humano uma débil máquina. Então, em Marx, a gente está vendo Hegel. Né? A máquina impede a autossuperação do sujeito, que seria conseguida por meio de sua atividade junto ao objeto. Ela condena um homem a um estado infantil, pois não permite que ele se forme para o objeto mediante o seu próprio trabalho. O termo que Adorno e Horkheimer empregam para se referir ao mesmo processo na dialética do esclarecimento é freudiano, regressão. Então, no fundo, a máquina é um brinquedo ruim que impede que o ser humano, o homem, não é, avance nos seus estágios de desenvolvimento. Então, a mudança na categoria do trabalho associa-se, nessa categoria do trabalho para Flusser, associa-se intimamente à outra. Lembrando, o crítico está atualmente já programado para uma visão mágica do mundo. Essa visão mágica que Flusser se refere é precisamente o que a gente chama de ideologia. Ele dá uma formulação que eu considero até algo pedestre, não é? Ele diz que ideologia é agarrar-se a um único ponto de vista tido por referencial. Depois a gente vai falar sobre isso, né? A posição de Flusser, no entanto, é de que todos os critérios, valores e medidas são ideológicos. Isso ele diz, acredito, no texto sobre a escrita
E é possível que tenha algo nesse sentido também no texto que foi editado em Portugal, que se chama Filosofia do Design, eu acho. Enfim, o fotógrafo, ele contrapõe, age pós-ideologicamente. São palavras dele. A ação do fotógrafo é pós-ideológica. Aquilo que o aparelho produz é um tipo de novo de imagem para o qual a força antimitológica da escrita, ou seja, a crítica da ideologia, o resultado da consciência histórica, já não funciona. O aparelho estiola a consciência histórica. É aqui que entra a metáfora-chave desse escrito de Flusser, a da caixa preta, não é? E que nos permite pensar o que é brincar contra o aparelho. Caixa preta seria o mecanismo do aparelho. Não sabemos como exatamente funciona, só percebemos input e output. Né? Uma forma de pensar isso seria imaginar que a gente tem um equipamento qualquer em que a gente pressiona um botão e a gente vê lá o resultado vindo. E a partir de alguns botões, sei lá, 3 botões que a gente pressiona, a gente vai encontrando resultados, letras. Cada botão corresponde a 1 ou 2 letras, a gente formula uma linguagem. Eu não sei, não conheço as regras dessa linguagem, mas apertando os botões eu tenho um número de combinações que eu posso realizar com aquilo que vai chegar a um limite, né? 3 letras, 3 botões, uma certa sequência que eu posso estabelecer ali e acabou. Um aparelho seria fundamentalmente isso. Quando a gente pensa, é claro, um aparelho muito pobre, né? Agora, quando a gente está diante de um computador, essas combinações são infinitas, não é? A variação de 0 e 1 nos circuitos elétricos tende a uma infinitude de possibilidades. Isso porque a gente não pensa ainda em computação, aliás, na prática, né, a gente não tem experiência cotidiana de coisas como computação quântica ou bioprocessadores. Né? O mundo hoje é uma loucura. No entanto, né, o Flusser ele não está pensando ainda no computador, ele está pensando na câmera fotográfica. Né? A câmera fotográfica é uma metáfora metonina ideal para esse processo que ele alegorizou como escrita e imagem. Então, a técnica, recapitulando, implica uma transformação ontológica sobre as imagens, de modo que o método para esclarecer a caixa preta da câmera que as produz não é a crítica da ideologia, a escrita, mas um tipo novo de comportamento. Brincar com o potencial inerente à caixa preta. Provavelmente vocês devem ter discutido isso, eu não estou aí presencialmente, mas isso já deve ter surgido antes algumas vezes, né? Mas a pergunta é, o que que nos diriam esses circuitos elétricos, né? Os relés? Né? Nada. Eles não diriam nada. O que importa nessa caixa preta é o potencial de realização humana. Flusser tem esse engajamento aí bastante concreto nesse sentido. Agora eu vou passar para a segunda seção do meu texto. A primeira seção chamava-se A Gênese do Aparelho e a Desmaterialização do Trabalho, e a minha segunda seção é Eu Cibernético, a Demolição do Sujeito e a Exclusão da Negatividade. Né? Demolição do sujeito e exclusão da negatividade. A ferramenta está para o artesão, como a máquina está para o proletário industrial. O aparelho pós-industrial não conhece nenhum nem outro. A câmera é seu paradigma, razão pela qual Flusser chama o fotógrafo por vezes de funcionário, o que faz funcionar. Haveria um paralelo também entre o fotógrafo e agora eu cito Flusser, escritores, pintores, contadores, administradores. Não são trabalhadores, ele diz, mas informadores. Fim de citação, uma breve citação do Flusser. Informar é programar. Em outros contextos, o funcionário flusseriano se transforma em programador. Essa oposição entre trabalhar e informar, ela é completamente alheia ao modelo antropológico de trabalho e subjetivação que a gente viu, que é hegeliano marxista. Em sentido hegeliano, todas essas atividades implicam uma relação particularizante com os objetos, e em sentido marxista, na venda da força de trabalho. Mesmo o artista não escapa dessas relações. Né? No fundo, a constituição de uma esfera autônoma da arte tem a ver com o amadurecimento do mercado que permite esse isolamento do nicho ali. A experiência que o burguês tem da arte é finalmente de um mercado em que ele não é obrigado não é a negociar o preço, porque qualitativamente a experiência que ele vai ter não é passível de quantificação. Então, né, dessa perspectiva, a autonomia da arte ela é fundada, né, precisamente na constituição forte do mercado. Então, essa segunda consequência, né, existe uma segunda consequência aqui, portanto, da mudança da categoria do trabalho. A passagem de um modelo de subjetividade pautado na consciência enquanto negatividade, que é o que Adorno e Horkheimer vão sustentar, é a experiência também fundada ali na leitura de Freud deles. Hegel, ele chega a dizer que
o sujeito é negatividade, negatividade relativamente à substância, o sujeito é uma relação autonegativa, né, para poder mobilizar as coisas. Mas, enfim, passagem dessa ideia de subjetividade enquanto negatividade para um outro modelo pautado no conexionismo cognitivo. Entre os frankfurtianos, vemos o modelo de trabalho sem beber de Freud. A constituição progressiva do eu vou acabar chovendo numa olhada aqui um bocado, né, derivaria da resistência externa às necessidades internas do organismo. Isso é o princípio de realidade. Porque não podemos simplesmente dar vazão às nossas pulsões, passamos a controlá-las, sobrevivendo às expensas de algo em nós mesmos. É esse o fundamento circular da civilização, perder-se para conservar-se. A unidade do eu, sua identidade consigo mesmo, se consolida por meio da dominação de si e da superação dos elementos heterogêneos. Não à toa, ofícios geraram patronímicos. São feedbacks do trabalho. Ferreira, Smith e por aí vai, né? Entretanto, a rotinização coletiva do processo dá ao eu um enrijecimento que pode ser caracterizado como recusa, às vezes, agressiva ou capitulação perante aquilo que no objeto é diferente dele. Uma vez que a gente tenha sacrificado algo, a gente já não aceita aquilo de volta, não é? O eu, entende Adorno, é uma função. Não pode ser ontologizado. Existe um comentário que eu faria aqui a respeito disso, que diz respeito a como a gente interioriza o sacrifício e basicamente se expõe, passa a se definir em virtude desse sacrifício que é constitutivo da subjetividade humana. Então, a própria ideia de eu, em virtude desse processo sacrificial, se torna algo pesado e, ao mesmo tempo, algo endurecido. E Adorno, ele vai dizer, no entanto, que é preciso de um eu forte que nem sucumba a essa desistência diante do sacrifício que foi feito para se produzir um eu, nem não é, é preciso também dessa força para poder superar o enrijecimento do próprio eu. Então a gente não precisa de menos sujeito, a gente precisa de mais sujeito. A gente precisa de um eu mais forte para superar os limites que foram impostos desde fora ao nosso próprio processo de constituição, né? De qualquer modo, o eu não pode ser ontologizado, né? Acho que Adorno fala que o eu pode ser pensado teologicamente, mas nunca ontologicamente, né? O próprio modelo psicanalítico para Adorno, no entanto, é dessa subjetividade estruturada, né? O modelo que ele adota é isso, eu e supereu, teria sido configurado a partir da divisão social do trabalho. E com a demolição dessa ideia forte do eu, a própria psicologia tornaria os fragmentos humanos mais controláveis. Um exemplo que eu vou dar é corriqueiro e algo grosseiro, não é? Mas vamos pensar na compreensão racional e também, nesse sentido, a racionalização em sentido freudiano, né, dos complexos e traumas. Para que a psicologia serve? Para adaptar o sujeito ao mundo que não é satisfatório para as vivências particulares dele, né? A gente vai para a psicologia para se consolar. Ao mesmo tempo, existe um processo aqui, nesse processo de racionalização, né? Isso implica uma identificação parcial ou integral com a totalidade social enquanto mecanismo de defesa. Eu digo, foi isso que o mundo fez de mim, é assim, eu sou um coitadinho e tal, ou eu passo a reivindicar e naturalizar essas relações, não é? Isso é basicamente o que Ferenczi chamava de identificação com o agressor, é uma formulação, né? Então, uma consequência que eu poderia explorar disso aqui na crítica de Adorno está relacionada à forma como ele ataca a autenticidade, né? A autenticidade para Adorno é uma introjeção da opressão social. É a legitimidade que o indivíduo precisa conquistar em meio à circulação das demais mercadorias às quais as pessoas se reduziram, né? A autenticidade, essa coisa toda. Existe hoje um mercado violento do corpo, dos hábitos, a coisa da estética, né, das redes sociais. Tudo isso é uma busca, né, por interiorizar essa ordem do mundo, não é? E tentar se destacar no meio de um comércio violento das paixões, dos afetos humanos, né? Na concorrência de todos contra todos, a mutilação, sobretudo, se torna uma espécie de garantia. O atual gozo das psicopatologias não é acidental, ele é determinado socialmente. De qualquer modo, sem existência positiva, o eu é resultado da violência perpetrada contra o membro da espécie. Não existe eu sem castração, não existe eu sem violência, né? Porém, desistir da ideia do eu é comprometer-se diretamente com a violência. A ideia da crítica da subjetividade em Adorno segue o esquema da autocontradição dialética como mecanismo de superação, né? Eu preciso vencer os limites que me foram colocados. A insubstancialidade do eu, dessa forma, né, e a sua necessidade acabam por se equilibrar
uma esperança muito frágil de, em alguns momentos, podermos alcançar algo além do que a violência do todo social fez de cada um de nós. Embora percebamos algum ímpeto à negatividade no pensamento de Flusser, jogar contra o aparelho, ele usa as outras expressões nesse sentido, né? Ele não concebe a relação social constitutiva do sujeito segundo o mesmo mecanismo. Ele assume, na verdade, a precedência do momento social. E agora eu cito, eu acredito que esse seja da filosofia do design, né? Nessa edição portuguesa. Somos, na verdade, ele diz, relações interligadas, fios, conexões, sem nenhum centro, nenhum espírito, eu, si, sem absolutamente nada com que, aí ele abre aspas, né, nos identificarmos. Se desfizermos os nós das relações de que somos feitos, não resta nada a que nos agarrarmos. Por outras palavras, o eu é então aquele ponto abstrato em que as relações concretas se cruzam e do qual resultam. Né? Quer dizer, o sujeito humano na sociedade contemporânea ele tem ao mesmo tempo um caráter abstrato, a precedência da linguagem, do sistema simbólico sobre a gente, mas vamos consentir, a gente tem uma concretude, né, que independe em parte desse sistema simbólico. Flusser, pelo menos no argumento dele, vai apagar isso aí. Ele diz, né, algo como o eu seria uma máscara, seria aquilo a que se diz tu. Uma construção, portanto, do discurso intersubjetivo. A natureza do discurso, me parece, é positivada aqui de maneira muito apressada. Podemos lembrar, com Hegel e Marx, como a desqualificação do indivíduo determina a precedência do valor abstrato sobre o produto de seu trabalho e, em última instância, sobre o próprio tempo de vida. O caráter abstrato, fantasmagórico dos homens contemporâneos, contra o qual, né, eu vou fazer um comentário aqui, a materialidade infantilizada dos corpos e a patologia social do autodiagnóstico se insurgem, né? Você se autodiagnosticar e esses investimentos físicos todos, tatuagens, corpos sarados e tal, tudo isso é uma forma de compensar o caráter abstrato das nossas relações, né? Esse caráter abstrato ele é determinado objetivamente pela submissão da vida ao mercado, cujo modelo hoje não é a feira, mas a bolsa de valores. No entanto, nessa definição que o Flusser dá, a gente tem uma visão, uma imagem hiperkantiana, pós-freudiana de sujeito, o sujeito cibernético. O lugar de síntese da diversidade de processos psicossociais e perceptivos concorrentes. Seja como for, a vantagem da cibernética é ampliar o critério da cognição. Eu mesmo tenho explorado, né, a psicologia cognitiva e a teoria dos módulos mentais no estudo da teoria da literatura. Então, é uma discussão muito rica, muito produtiva, e a gente vê isso no Flusser, tá? Em A Escrita, Flusser menciona, por exemplo, uma dialética entre cérebro e máquina. Ele faz uma aproximação, né, que a neurofisiologia permite entre o mecanismo sináptico e a natureza quântica da matéria. Ele vai fazendo as associações assim, você diz, de onde saiu isso? Parece até uma cena meio tecnognóstica, sabe? Tipo, somos feitos de energia e o poder do pensamento vai modificar as coisas. Talvez um dia, quem sabe, o pensamento humano seja integrado à máquina, a gente não sabe, né? Mas até então, Flusser vai combinando isso e é muito interessante, né? No modelo tradicional hegeliano-freudiano, enfatiza-se o fechamento operacional. Quando muitos efeitos de feedback da manipulação de coisas no mundo, um momento de resistência cuja superação constitui negativamente o eu. No modelo cibernético, porém, pensamos como os objetos ao nosso redor, estendem as nossas operações vitais, cognitivas e fisiológicas, né? Como mente e coisa se integram. Quando nós dirigimos um automóvel, cavalgamos ou digitamos no computador, fazemos isso através de uma acoplagem de um módulo mental proprioceptivo, que diz respeito à percepção do próprio corpo, não é? A esses objetos. De modo que formamos uma unidade com eles, sem a mediação de processos que associamos à consciência, né? Nesse paradigma, na verdade, a consciência ela nem existe. Ela é uma espécie de resíduo das várias operações determinadas, né, que ocorrem em determinados módulos mentais. Então, sem consciência, sem eu, sem si, e quando a gente está cavalgando ou tocando um instrumento, não é a acoplagem perfeita do corpo à coisa. Então a gente recapitula. O funcionário está indelevelmente ligado ao aparelho. Dialética, cérebro e máquina, né? O aparelho acaba sendo uma espécie de prótese biônica psicossocial. E, na leitura que eu faço aqui do Flusser, o funcionário é uma espécie de especulador de um psicomercado macromicrocósmico. O tópico das relações interligadas ele pode ser encontrado na filosofia da fotografia
na figura do parque industrial. Os próprios aparelhos são, dessa outra perspectiva, a rede de relações por meio das quais os funcionários programadores se relacionam uns aos outros, isto é, se programam reciprocamente. O Flusser chega a dizer, né, de maneira provocativa, que a gente vai trocar de lugar com os robôs. Isso está na filosofia do design, nessa edição portuguesa, né? Mas a gente pode voltar aqui e lembrar Marx também. A máquina torna o ser humano débil em uma máquina. E eu vou citar a filosofia da caixa preta agora. Os aparelhos não podem ter proprietários que os utilizem em função de seus próprios interesses, como no caso das máquinas. O aparelho fotográfico funciona em função dos interesses da fábrica e esta em função dos interesses do parque industrial. E assim ad infinitum. Perdeu-se o sentido da pergunta: quem é o proprietário dos aparelhos? O decisivo em relação aos aparelhos não é quem os possui, mas quem esgota o seu programa. É a aparelhagem que se sucede, cuja natureza recursiva lhe impede de ter um fim, de ter um alguém por trás. Nada de capitalismo, nada de bicho-papão. Essa ideia de que não existe uma figura final, alguém reputar a origem das mazelas sociais, tem implicações para a crítica, pois não importa quem os possui, mas quem esgota o seu programa. Por um lado, ele reelabora a definição de sujeito positivamente em termos de sua participação social, ao mesmo tempo que lhe recusa a substancialidade. Por outro, ele coloca o aparelho fora da esfera da produção, não importa a propriedade, já que o trabalho não é mais trabalho. Adorno e Horkheimer disseram algo muito afim numa conversa transcrita em Discussion über Theorie und Praxis. Isso foi traduzido como Towards a New Manifesto, né? Em sentido, em direção de um novo manifesto. Né? Nesse texto, Discussion über Theorie und Praxis, né, eles dizem: o apelo à classe já não adianta, vocês são todos proletários. Né? Nada de luta de classes, porque somos todos funcionários. Então, para concluir, né, e eu estou quase concluindo, eu quero pensar numa pergunta que o Flusser faz. Agora eu não lembro a passagem exata, né? A gente viu o gênese do aparelho, a gente viu o cancelamento da negatividade do sujeito, e aí o Flusser ele faz uma pergunta que é: onde, pois, o espaço para a liberdade? E aqui a gente vai ver que isso depende de como a gente concebe a liberdade, né? Em A Escrita, A Futuro para a Escrita, Flusser disserta melhor sobre as implicações do aparelho para a teoria crítica, assinalando, cito, a passagem dos antigos modos de leitura para os novos. Um salto da consciência política, valorativa, histórica para uma consciência divertida, de atribuição de sentido, de cibernética. Isso me lembra do Jean Baudrillard falando, no final de Simulacros e Simulação, de um niilismo feliz que vem quando você esgota todo o campo de significação. Quando a significação para de se referir a algo de fato no mundo, quando a gente tem um sistema, né, que funciona por si próprio, que excluiu o seu outro, qual é a alternativa? Né? Ele chama de niilismo feliz. Ao mesmo tempo, muitas dessas considerações de Flusser são dedicadas a Abraham Moll, a quem ele são baseadas em Abraham Moll, né, que é um teórico da informação, a quem ele dedica esse texto da escrita. Né? E o Moll tem uma história muito curiosa, né, com os situacionistas. Eu acho que em algum momento vale a pena pesquisar isso, a relação do Moll com os situacionistas. De qualquer modo, voltando aqui. Ao tratar desse modo futuro da escrita, Flusser parece também reelaborar algo que Moll chamava de mentalidade computadora. E para Moll, a mentalidade computadora é a convergência entre um saber e um fazer. Calcular é precisamente isso, fazer o cálculo e saber o que está acontecendo. O leitor do futuro, diz Flusser, né, não lê ao longo de uma linha, ao contrário, ele trama as suas próprias redes. Em Filosofia do Design, um argumento semelhante segue dizendo que a fábrica do futuro, né, a gente tem que lembrar a definição Homo Faber, apesar dele dizer não mais Homo Faber, Homo Ludens, ainda vai existir Homo Faber. A fábrica do futuro, ele diz, será o lugar onde se realizará o seu potencial criativo, o potencial criativo desse homem. Então, a confiança que Flusser depõe na técnica depende de uma crença na democratização dos aparelhos e deshierarquização promovida pela horizontalidade das relações de rede. Ele diz que o jornal, a gente deve lembrar, é estruturalmente fascista, e ele vem a se indagar se a estrutura do jornal fascista migrará para as novas mídias horizontais. Bom, isso requer muita fé no algoritmo contra a prática do gatekeeping. Essa é uma discussão que eu também tenho com alunos quando eu dou essa disciplina inspirada no Oswaldo Silvestre sobre arte e cultura de massas. Um paradigma de mídia como gatekeeping e o paradigma das redes sociais ou mídias sociais, algoritmos. Né?
Mas, mais importante do que a evidência histórica do desmentido dessas visões de futuro, liberdade, nesse contexto, pelo aparelho, complicado, é insistir no seu momento utópico. Aqui talvez seja interessante voltar a um conceito de ideologia que Flusser descartou. E eu cito Adorno e Horkheimer no texto, agora eu não lembro, Conceitos da Sociologia, acho que é o título. Só se pode falar sensatamente de ideologia quando um produto espiritual surge do processo social como algo autônomo, substancial e dotado de legitimidade. A sua inverdade é o preço dessa separação em que o espírito pretende negar a sua própria base social. Né? A gente observa as coisas isoladas de seu contexto. Ideologia reflete o mesmo processo aqui que o fetichismo. Né? Sem a realidade social por trás, a gente enxerga um certo caráter teológico. Na mercadoria é o que acontece nos objetos do mundo, objetos ideologizados. Até o seu momento de verdade, né, Adorno e Horkheimer dizem, até o seu momento de verdade está vinculado a essa autonomia. O momento de verdade da ideologia está vinculado à autonomia postulada para as coisas, né? Própria de uma consciência que é mais do que a simples marca deixada pelo que é e trata de impregná-lo. Portanto, mesmo na ideologia existe uma transcendência, né? As pessoas levam muito a mal a Adorno, porque ele parece muito pessimista, mas a linguagem dele é muito complicada. Ele comenta que no fundo da consciência cinzenta das pessoas existe potencial, existe resistência, tá? De qualquer modo, voltando aqui, ideologia é um conceito formal, não é um conjunto de ideias dentre as quais escolhemos a mais bonita, mas um modo de configurar conteúdos como se detivessem validade universal. É, assim, o processo de ocultar o caráter contraditório das relações sociais. Na contemporaneidade, no entanto, dizem Adorno e Horkheimer, a ideologia se sustenta por meio da própria reafirmação do que simplesmente já é o caso. Né? É a doutrina da transparência que a gente tem hoje e que o Baudrillard dizia que era uma obscenidade. Né? A forma como a gente reitera o mundo é como a gente oculta o vazio por trás das nossas ações. Né? A substantivação apressada do conceito de ideologia leva Flusser a equacioná-lo a ponto de vista e valores. Mas ideologia é o ponto cego que constitui o pensamento. A implicação dialética da noção de ideologia é discernirmos momentos de verdade e inverdade do pensamento, ou seja, os limites da liberdade. Crítica dessa perspectiva é, sobretudo, a autocrítica do que há de falso na formação humana em uma sociedade cuja perspectiva sobre seu funcionamento se naturalizou. Crítica da ideologia, no entanto, é precisamente o que Flusser quer com o imperativo vamos branquear a caixa. Em Filosofia do Design, ele diz que é necessário construir uma teoria do atrito no interior da teoria da inércia. Isso me lembra Adorno dizendo que a tarefa atual da arte é introduzir o caos na ordem. De algum modo, assim, o apregoado caráter pós-ideológico do aparelho é ele mesmo ideológico, não é? Tem uma contradição aqui. O alerta de Flusser, né? Na filosofia do design. Todos os valores serão transformados em informações. Transmutação de todos os valores, uma citação de Nietzsche aqui. De resto, esta é também a definição do novo imperialismo. A humanidade será dominada por grupos que têm o controle da informação. Estes grupos vendem a informação a preços altíssimos à humanidade subjugada. Então, é interessante notar que essa cisão aí, né, que em Marx se chama a separação das relações de produção como determinação dos meios de produção, é pensada por Flusser como inerente à materialidade. E essa cisão, pensada inerente à materialidade, será superada, talvez, de maneira estupidamente mecânica. E agora eu volto a citar, a citação é longa, eu peço um pouquinho da paciência de vocês, só tem mais 2 parágrafos no meu texto. E este recorrer à meta, isso é Flusser, a programadores de programadores é infinito. Não. A sociedade do futuro imaterial não terá classes. A nossa já não tem, ouvindo Adorno e Horkheimer, né? Uma sociedade de programadores programados. Esta, portanto, é a liberdade de decisão que nos é fornecida pela emancipação do trabalho. 2 pontos. Um totalitarismo programado. Contudo, trata-se de um totalitarismo extremamente satisfatório, visto que, ao que parece, os programas estão cada vez melhores. Né? A concepção do sujeito dele como conexões positivas leva a não pensar o momento negativo da nossa relação com os objetos. E, portanto, não tem nenhum problema esse totalitarismo. Né? Tal significa que os programas, né,
contém quantidades astronômicas de possibilidades de escolha, quantidades que superam de longe a capacidade humana de tomar decisões. Por fim, Flusser indaga: uma sociedade emancipada do trabalho, que acredita poder tomar decisões livremente, não é, porventura, a utopia com que a humanidade sempre sonhou? Mas a pergunta se torna: quem vem a ser esse sujeito, humanidade, e por que ele precisa crer na liberdade? O que é liberdade aqui, né? Que sonho realizado é esse no universo em que a subjetivação ela é dada como desparticularização, não como corpo a corpo com as coisas no mundo, mas como integração como homem, como diz o Flusser, entre homens e robôs, homens e não coisas, né? O homem vai morrer de coisas, né? O homem contemporâneo, mas o homem do futuro vai morrer de não coisas, né? Os aparelhos tendem a produzir não coisas. O sonho da humanidade aí é antes a projeção retroativa do cansaço e do desespero, uma imagem da morte. E assim podemos pensar um pouco da verdade e da inverdade da crítica de Flusser. A esperança no mundo emancipado por meio do progresso das forças produtivas, mas essa esperança debilitada até a sua recaída em visão mágica do futuro, messianismo e em profecia do admirável mundo novo. E só para concluir mesmo, há um aforismo muito interessante em Minima Muralha, né, de Adorno, o de número 100. Chama-se Sur l'eau, sobre a água. A passagem é estendida, né, esse sur l'eau, com o comentário rien faire comme une bête, né, nada fazer como um animal. O que seria, nesse aforismo, Adorno se pergunta, da humanidade, o que é que seria próprio da humanidade que superou as necessidades, né? Que imagem pode corresponder à utopia? Para Flusser, claramente a gente está encaminhando ali para a Matrix, né? É uma Matrix tudo bem, porque a potencialidade é infinita. No entanto, na lógica de Adorno, se o trabalho estrutura a constituição do eu, então nada do que nós imaginamos como nossa porção genuinamente feliz, quer dizer, o melhor de nós, né? O prazer que o professor tem em falar, como a gente aqui, né? Falando sobre um assunto de que a gente gosta, que é da nossa competência. Ou o taxista que gosta de dirigir, pode acontecer. O palhaço, eu presumo que ele gosta de fazer rir, porque, assim, das profissões é aquela que se você não gosta do que você está fazendo, você está enrascado, né? A parteira segurando uma criança, o pesquisador, a pesquisadora com o seu achado, né? Ou mesmo o corpo, ao exaurir-se, né, com outro corpo no jogo do sexo. Sexo cansa, exige algo da gente, né? E, no entanto, é parte do nosso prazer essa exigência. Se é verdade que o prazer ele é constituído negativamente, então nada permaneceria intocado. Nesses prazeres, no entanto, vislumbra-se algo hoje, né? A promessa de liberdade que cada um de nós recebe ao fazermos o que fazemos, apesar de qualquer compulsão, propósito, cansaço ou obstáculo. E aqui, esse apesar de foi inspirado numa reflexão final do Flusser, né? A escrita apesar do futuro da escrita. E é isso. Eu trouxe uma passagem do Philip Clarke em High Windows que basicamente comenta essa utopia, né? Em High Windows ele está falando de contraceptivos. Ele diz: quando eu vejo um rapaz e uma garota e imagino que eles estão fudendo, né? Ele diz: I know this is paradise. Eu sei que é o paraíso. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Tem algumas questões que eu fiquei, né, ouvindo vocês falando. Para o Fábio, primeiro, essa questão, a relé, achei um termo muito interessante, não lembro da gente já ter conversado sobre ele, e eu fiquei pensando, primeiro, a relação, né, dessa questão do resíduo com a ecologia, né? Como é que ele pensa, como é que seria possível pensar, será que dá para pensar uma ideia de ecologia a partir desses resíduos, né, desse excesso?
E aí, justamente pensando no resíduo como excesso, eu fiquei pensando na relação com a ideia de dispêndio, né? Parece ser duas críticas, ou duas tentativas de sair, né, de uma certa ideia funcionalista, né? E provavelmente tem uma relação, mas fiquei interessado em saber um pouco mais sobre isso. E pensar também, eu acho que um dos gestos, assim, bem presentes no Flusser, na obra do Flusser, é um gesto, lógico que não se trata de reduzir a esse gesto, mas é um gesto da perversão, né? Então, tem aquela imagem que o Lennon trouxe, na Bitte nicht rauchen, né? Não fumar, e ele lá com cachimbo. Hipóteses não fingo, e ele vai lá e faz as hipóteses, né? E mesmo esse jogar contra os aparelhos é um gesto também que a gente pode interpretar dentro dessa figura da perversão, né? Então, tem isso, me parece, no Flusser, né? Pensar essa questão da perversão nessa frase que você trouxe, né? Que ele traz mas aí lá no negócio no Gnome é uma questão de também propor uma nova maneira, né, de pensar a ciência, né? Porque acho que você trata um pouco disso, né? Porque se o Newton está pensando uma ciência moderna, né, que está justamente separando da arte, dos outros campos dos saberes, o Flusser está interessado em pensar justamente alguma espécie de transdisciplinaridade, né, como já foi falado aqui, né? Então tem algo de perverter esse gesto moderno em nome de um outro modo de compreender essas relações entre os campos e as disciplinas, né? Matheus, cara, achei interessante, né, a sua fala, o seu esforço, assim, de entrar no Flusser, né, a partir principalmente dessa contraposição com o Adorno, né, com o Carmen também com o Marx. Eu tenho duas questões principais, assim, em relação ao que você falou. A primeira é que os flusserianos estão aqui, alguns a gente conversa, né, a minha leitura eu acho muito interessante, assim, que o Nietzsche é um autor que permite que alguém como, por exemplo, o Rodrigo Duarte, lá da FMG, vai ler o Flusser como adorniano, assim, sem mediação, não como um contraposto ao Adorno. É muito interessante isso, porque ele é um autor que permite isso, né, de alguma maneira. Mas a minha questão, talvez, nisso, é como, para mim, essa passagem entre o Flusser e a Escola de Frankfurt seria interessante ser mediada pelo Benjamin, né, e principalmente pela ideia, para essa análise mais interna da técnica que o Benjamin faz, né? Eu acho que o Flusser tem um texto tem um doutorado, né, que foi feito na Alemanha pelo Clemens von Loy, que ele é brasilianista, mas no fundo a tese dele pode te interessar, porque aproxima muito o Flusser do Hegel e do Adorno, vai mostrando como o Flusser chupa muito desses dois autores, mas ao mesmo tempo vai se contrapondo a eles, né? E aí eu acho que é importante fazer, né, essa passagem entre Flusser e esses autores. Eu até, uma opinião pessoal minha, acho que o pior do Flusser é o quanto ele ainda tem de hegeliano, assim, né, esse esquema das imagens, né, é um esquema muito a magia, não sei o que lá, eu acho bem problemático, na verdade, né, mas eu acho que tem algo aí que dá para pensar. E aí, o que eu acho, assim, é que talvez a minha principal questão em relação ao que você falou é que eu não vejo o Flusser como alguém otimista em relação a isso que ele está tentando pensar, esse novo momento da técnica, né? Porque o que ele está pensando, a partir de um esquema histórico que não deixa de ser hegeliano, é que uma mudança nas mídias, né? Uma mudança na tecnologia, faz com que mude também as nossas relações sociais. Ele está tentando pensar essa mudança, né? E os textos dele, ele talvez seja mais interessante partir dessa contraposição, você chegou no final a falar, o Flusser está contraditório aqui, mas eu acho que talvez partir da leitura que o Flusser está sendo sempre contraditório, ele está sempre jogando a partir de uma tecnicofilia e uma tecnicofobia ao mesmo tempo, a partir de um otimismo e um pessimismo, né? Fazer uma leitura a partir daí e não eu acho que você talvez caiu muito fácil nas redes do Flusser no sentido de achar que o Flusser é positivo, né? Como, aliás, ele foi lido na Alemanha na década de 80, 90, né? Como anti-Adorno, né? Justamente era o momento ali, né? Mas eu acho que talvez seria mais interessante ver o Flusser como esse autor contraditório, porque o gesto que ele faz é contraditório, é jogar, pelo menos essa é a minha leitura que eu faço dele.
é jogar um otimismo, um pessimismo ao mesmo tempo, e tentar pensar saídas, né, pensar liberdades a partir desse novo momento da tecnologia que reorganizaria o próprio modo de estrutura social. Mas aí eu acho que você tem um ponto que é a questão da luta de classe. Acho que ele tem algo ali que às vezes fica fora, né? Acho que tem alguma crítica que dá para fazer para ele, mas acho que de qualquer maneira valeria a pena partir, né, dessa ideia de que o Flusser não necessariamente é tão otimista assim em relação a esses novos tempos, pelo contrário, né? Agora, ele também não é pessimista, e acho que é isso que é interessante dele, né? É isso meu comentário. Bom, eu, na verdade, vou falar muito rapidamente. Matheus, eu peço desculpas enfim, eu não tinha colocado, quando estava todo mundo batendo palma para o Matheus, a gente não estava, viu, Matheus? A gente não estava no... mas é amadorismo meu aqui com o aparelho, justamente, tá bom? Mas, enfim, Gabriel, sim, acho que tem essa questão do excesso do Bataille, né? Assim, quer dizer, o Valéry nunca não leu Bataille, eles são contemporâneos, né? Crítica à noção de dispêndio. Eu vou ficar um pouco por aqui, porque eu acho que tem um debate com o Matheus que talvez seja mais até pregnante, né? Mas, de toda forma, isso que você disse não deixa de tocar num ponto que me parece fundamental para o argumento do Matheus e que é muito discutido nesse momento. Quer dizer, quando o Bataille escreve a noção de dispêndio, ele está literalmente fazendo um elogio do consumo. Há um distanciamento em relação a essa questão do trabalho, que é tão importante como, digamos assim, eixo de construção da subjetividade, né? Nesse eixo hegeliano marxista que, de alguma maneira, também informa o Adorno, né? E aí, eu acho que muito do debate, então, gira em torno dessa questão, que é uma questão que foi muito debatida no início do século XX. A esse respeito, eu teria uma... Matheus, eu fiz muito... Assim, quando eu estava pensando no Valéry, o Valéry é profundamente atravessado por essa pergunta. E ele não sabe se é o trabalho, mas ele realmente não sabe se o trabalho é tudo isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele também percebe os problemas da sociedade do consumo. Tem um texto que eu acho que talvez seja interessante ler, que é um texto do William Marx, que se chama Le Poète et le Ready-Made, né? O poeta e o ready-made. É uma comparação do Valéry com o Duchamp, né? De um lado, o poeta do processo, e aí, bom, eu não concordo com tudo que o William Marx diz, né? Mas eu acho que é um texto interessante para pensar essa questão. De um lado, o artista do consumo, né? O Duchamp não foi lá e fez o ready-made, né? É puro consumo o ready-made, né? Na argumentação do William Marx. William Marx, não Karl Marx. Ao passo que o Valéry é o grande cara do processo, né? O processo. Então, ele seria o cara do trabalho. Inclusive, ele vai acabar associando, vai acabar sobrevalorizando a leitura que o Valéry tem do Karl Marx, do Capital. Mas essa é uma discussão em aberto. Eu acho que eu não tomo uma posição assim muito em prol do trabalho. Eu lembro, por exemplo, que textos do Alexandre Nodari sobre a antropofagia, por exemplo, vai pensar a antropofagia como um consumo, né? O ato de comer, né? É um ato de consumo, mas é um consumo que é muito mais do que a baixa antropofagia. Então, eu acho que essa é uma discussão fascinante, de fato. Tem muita coisa que sai daí, e eu acho que é uma questão que vale a pena manter em aberto. E com isso eu te passo a palavra, porque eu acho que tem aí um debate muito bom com essas leituras flusserianas. Obrigado. Bom, eu agradeço a pergunta e o comentário. Eu posso tentar fazer algumas considerações, não sei o quanto elas vão ser válidas aqui, mas como eu observo essa relação do Flusser. Se eu penso o Flusser como adorniano, foi esse ponto de partida quando eu estava conversando com Oswaldo Silvestre, eu tinha ali, sei lá, 20 anos de idade, né? E ele diz, você já leu isso aqui? E eu disse, isso aí é como a dialética do esclarecimento. E ele riu muito, né?
Mas por quê? Porque existe, de fato, uma coisa aí da filosofia da história hegeliana, muito claramente, né? Então, você tem esquemas que vão organizar de maneira redutora a história. Você tem mito, e você tem escrita, a imagem e a escrita, e uma coisa, nananã, e você produz um esquema para narrativizar. É claro que essa narrativa ela é construída desde a perspectiva do presente, visando provocar uma crítica, né? No caso da dialética do esclarecimento, uma crítica da racionalidade instrumental, e no caso de Flusser, né, o pensamento a respeito daquilo que a gente está fazendo com essas mudanças ou determinações tecnológicas que modificam as nossas relações econômicas e sociais, né? Então, é a filosofia da história mais pensada dessa perspectiva da crítica do presente, né? A forma de pensar, muitas vezes, as coisas, que eu penso assim, é lembrar de uma definição de Adorno, um comentário que ele faz a respeito de Hegel. Ele diz: a mediação ela é mediada sempre por aquilo que ela medeia. Quer dizer, no processo, ele vai se ajustando às partes que o integram necessariamente. Então, quando a gente pensa no determinismo, por exemplo, nessa coisa do trabalho, feedback do trabalho, o que é? A gente se adequa ao trabalho e a gente é adequado, ajustado pelo trabalho. Eu me modifico ali, né? Eu lembro tem um grupo africano, uma comunidade, eles vivem longe dos rios porque os rios, eles ficam na estepe, não tem vegetação, então são rios violentos, né? E aí eles têm de levar as canoas até o rio, eles levam isso nas costas. É muito curioso, porque o hábito de levar as canoas nas costas faz com que eles desenvolvam uma corcunda. Só que quanto maior a corcunda, mais atraente é o homem. Quer dizer que ele é mais capaz de levar canoas até os rios, né? Então, o trabalho modifica o homem e modifica as relações que os homens estabelecem com eles mesmos, né? Isso, em parte, alinha aí o determinismo tecnológico de Flusser, é como o de Benjamin, né? A gente está à espera de que transformações no modo como a gente se comunica produzam também transformações nas referências que a gente emprega para isso, né? É também a tese de Luhmann, por exemplo, a respeito da necessidade de se fazer uma história da perspectiva dos meios de comunicação, né? Então, o problema, muitas vezes, em Flusser, é que a gente não sabe quando ele está usando propriamente uma metáfora ou quando ele está dando indicação mais direta a respeito da realidade, né? O que é o aparelho? O aparelho, às vezes, funciona como metáfora, né? Quando ele vai falar... enfim, tento caçar as passagens aqui, boa parte do regime é metonímia, né? Aparelho, câmera fotográfica, aparelho, indústria, parque industrial, tal, fábrica, tudo isso é metonímia, mas também como metáfora, muitas vezes. E aí tem um outro problema associado a esse uso metafórico e metonímico, que é, às vezes, Flusser está se referindo à filosofia da história, então esse profetismo dele é todo da filosofia da história, no fundo. Quando você reduz a esses esquemas, você pode elaborar, né, a partir do passado que você conhece, projetar um certo futuro enquanto progresso do que já está acontecendo. E, em parte, a história. Em geral, a história desmente a filosofia da história. Essa é uma questão, né? Eu não diria que Flusser, por exemplo, eu não acho que eu comprei como eu caí muito fácil no Flusser, eu não diria isso, né? Até porque eu saliento que ele avisa contra os riscos da tecnologia e se pergunta, né, se a estrutura horizontal das redes não vai ser dominada pela estrutura fascista do jornal, que é precisamente o que está acontecendo hoje, né? O ponto para ele é indagar, no fundo, ele faz ele finge essa hipótese, ele ficciona essa hipótese, né? Coloca lá, faz a filosoficção, essa foi uma expressão também empregada, e quando ele vai projetar isso desde a perspectiva da filosofia da história, ele coloca um caso limítrofe, não é? Um mundo completamente integrado, um mundo em que tudo foi totalizado, mas como Admirável Mundo Novo, né? Por exemplo, Admirável Mundo Novo é uma grande ideia. Todo mundo tem tudo, as pessoas vivem bem, tudo é pré-estabelecido, eles trabalham, exercem a função, eles tomam lá uma droga, né, soma e ficam de boas, não tem mais morte, a reprodução já não é crise, tudo é ótimo, tudo é lindo. Por quê? Porque se baniu o elemento negativo, né? E eu acho que o Flusser, ele vai construir essa imagem da utopia, e eu não acho que seja uma imagem da utopia do qual Adorno discordaria, por exemplo, né?
a utopia, a realização de tudo, modifica a forma como a gente se relaciona com o mundo, e de repente a gente não precisa mais de tanta dor para obter aquilo que a gente precisa, o prazer, a felicidade, ou o que seja, né? Mas é isso. Será que eu falhei em algum ponto? Faltou algum ponto? Não sei, acho que por aqui. A gente tem tem uma questão que foi feita no chat, é uma questão a respeito do Flusser, né? Mas eu acho que eu vou pedir para a pessoa que assistiu, que fez a pergunta, que é a Dilma. Dilma, a gente no comecinho da próxima mesa, você faz, Gabriel, 5 minutinhos, ela pediu uma apresentação do Flusser, né? Quem foi o Flusser e tudo mais. E eu não sei, acho que dá para, se for 2 minutos. Então, é isso. Podemos encerrar. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Acho que a gente... 5 minutinhos, então, na verdade, para o banheiro e tomar água. 5 minutinhos que a gente já deveria estar começando a próxima mesa, né? Então, rapidinho. Bom.